Eu venho de uma família inteira de músicos. Quando eu tinha meus 7 anos, eu comecei a estudar piano e meu sonho era tocar sax. Graças a Deus que não deu certo. Já tá gravando isso aqui? Eu tive a grata alegria e satisfação dos meus pais apoiarem, né? Quando eles viram que eu tinha um talento para música, eles incentivaram, então foi algo que eu vi que eu tive essa surpresa boa, né? Essa ajuda, né? Dos meus pais. Nos estudos eu tinha aulas de música e tocava flauta doce. Meu pai uma vez me perguntou se eu não queria iniciar com a transversal. Eu falei que sim. E tô aí até hoje. Por volta de 2014, 15, eu comecei a me incomodar sobre sair do Brasil e estudar fora, né? Meus professores sempre me incentivaram. O professor Jean Piero, da Belas Artes, em Curitiba. Também tive aulas com a Jéssica Dalsan, em São Paulo, que foram as pessoas que me incentivaram. E a Jéssica sempre me falou sobre o Jacques Zoom. Eu sabia que ele era muito bom, mas eu sempre tinha claro na minha cabeça que não era uma escola para eu estudar, né? Eu jamais ia conseguir estudar com ele, né? Eu achava que era impossível, assim. Em 2015 eu tive aulas com Michel Bellavance em Vitória, num festival, que é o professor do Conservatório de Genebra. E eu cheguei a perguntar na época para ele sobre fazer provas lá, ele me disse, por mim tudo bem, mas o problema é que tem o Jacques Zoom, né? Eu não sei se ele vai te aceitar e tal. E eu fiquei com isso e tal na cabeça. E até que o Fabrício o Fabrício Ribeiro, flautista de Curitiba, me mandou uma mensagem falando, abriu o edital da Reina Sofia, eu não conhecia a escola, e ele me disse assim, o Fabrício me disse, eu acho que você tem grande chance de entrar, né? Aí eu abri o site, fui ver quem era o professor, e era o Jacques. Aí eu falei, seria uma boa, né? Não custa nada tentar. Aí fui, me gravei. Em Curitiba, eu mandei o vídeo e esqueci completamente. Isso foi em novembro, dezembro, quando eu mandei meu material. As provas eram em abril, dia 14 de abril eram as provas de flauta. Em março, dia 15, mais ou menos, eu recebi um e-mail da escola dizendo que eu fui aprovado para fazer a prova lá. Que são mais de um processo seletivo, né? Você manda o vídeo, eles te selecionam para você ir fazer a prova. Então eu estava nesses 30 flautistas, mais ou menos, que foram para lá. E aí durante esse mês, eu botei na cabeça, não, é 8 horas por dia que eu vou estudar. Eu nunca fiz isso na minha vida, de estudar mais do que 3 horas por dia. Mas nesse mês eu pegava das 2 da tarde às 10 da noite e não fazia mais nada, só o dia inteiro estudando. Minha mãe me ajudou lá, fez conta e tudo que é cartão para comprar passagem e tal, do jeito que dava, e eu fui. Fiz a prova, eu tinha 8 coisas preparadas, eu toquei 3 dessas 8, e a primeira, quando eu comecei, eu não conhecia o pianista, a gente se encontrou na hora da prova. Na hora que eu estava entrando para fazer a prova, o pianista, bom dia, e pegou as partituras, me perguntou o tempo da música. Eu falei assim, nossa, e agora o que eu faço? Comecei a tocar e depois da primeira página, eu estava tocando de memória, depois da primeira página me deu um branco, eu parei de tocar na prova, assim. O Jacques me olhou sorrindo, falou, toca o segundo movimento. Eu respirei, calmo, toquei, ele pediu para tocar uma sonata de Bach, eu toquei, obrigado, até logo, e fui embora. Fui para Berlim visitar um amigo meu e tal, falei, não passei, né? Acho que já me mandaram embora, não falaram nada. Aí na outra semana, foi uma terça-feira a minha prova, eu voltei para o Brasil no domingo, na outra terça-feira eu acordei de manhã com um e-mail, temos o prazer de dizer que você foi aceito na cátedra do professor Jacques Zoom. Aí eu lembro que eu fiz assim de manhã, 8 horas, eu falei, peraí, tô lendo direito, é verdade, né? E ali foi quando só tinha uma vaga também para a escola, todos aqueles flautistas, e foi aquele dia eu recebi a notícia, eu tive que ler algumas vezes o e-mail para entender realmente se era aquilo mesmo. Aí eu precisei passar por um processo de bolsas de estudo, que lá a escola, na minha época, custava 20 mil euros ao ano. E então a escola falou, você foi aceito, porém você ainda precisa passar por um processo de bolsas para você conseguir alguém que pague os seus estudos, né? Mas a própria escola já me indicou para onde ir. Eu fiz uma entrevista em julho com o pessoal da Fundação Carolina, da Espanha, e aprovaram a bolsa e eu pude, em setembro, eu embarquei para a Espanha. Eu terminei meu mestrado lá. Depois que eu me formei no Brasil, eu fui para a Espanha só para estudar com o Jacques Zoom. E depois eu continuei na escola durante 3 anos mais, eu fiquei no total 5 anos lá.
Então eu fiz o mestrado, finalizei, agora eu estou como stand-by lá na escola, se eles precisarem de alguma coisa eles chamam. Esse ano ainda consto no quadro, mas eu não sou mais aluno efetivo, né? Tipo, não tenho mais aulas, não recebo mais bolsa e nem tenho aulas com o professor diretamente. Ele constrói flautas também, ele é construtor, né? A flauta que ele toca hoje foi ele que faz completamente. Ele gosta muito da sonoridade da madeira e ele tinha uma flauta antes que ele tinha comprado o pé dela num país, o corpo em outro e o bocal em outro. Ele tinha uma Frankenstein completamente. E com o ex-aluno da Reina Sofia, o Rui Borges, que é um português, que também trabalha com flute maker, que eles falam lá, eles trabalham em Portugal fazendo essas flautas. Então ele constrói os bocais, constrói o tubo inteiro, eles fabricam as chaves em Portugal. E ele faz pouco tempo que ele começou a fazer, as primeiras flautas saíram agora. No ano da pandemia, a esposa dele é cellista da Orquestra de Lucerne também, e a filha do Cláudio Abbado pediu um vídeo para ela, para uma associação que eles têm lá. E o Jacques me ligou porque ele sabia que eu sabia mexer com computador e áudio, essas coisas, ele pediu ajuda, porque ele estava gravando ela e não sabia como fazer e tal, e queria fazer uns cortes. Eu falei, não, grava assim, 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 manda para mim. Eu fiz umas videochamadas com eles, ele me mandou, aí eu editei o vídeo para ele e tal, ele ficou super agradecido, falou, não, eu vou pagar um programa para você. Na época ele queria pagar o Pro Tools para mim. Eu falei, já que eu não tenho computador para isso, minha máquina era muito ruim. Se você me pagar eu não vou conseguir usar, né? Eu falei, não precisa, fica tranquilo e tal. Eu não fiz isso querendo ganhar algo em troca, né? Ele falou assim, não, acho que eu vou fazer um bocal para você então. Eu falei, pode fazer. A maneira com que ele constrói, porque ele tem toda uma técnica diferente para tocar e de sonoridade que ele construiu ao longo dos anos e esse bocal feito por ele, como se encaixasse perfeitamente nessa técnica, né? Ele funciona mais, ele responde melhor assim a isso, né? Então quando o Sérgio me contactou para dar aula, para mim não foi tão difícil de conceber a ideia, porque pelo fato de já ter, na própria Reina Sofia a gente passou por um ano inteiro tendo aulas com o próprio Jacques telematicamente, né? Era só aulas online. E por mais que a gente sentia falta de ter ele respirando no mesmo ar ali e tal, mas as aulas eram incríveis igual. E quando o Sérgio me chamou, não tive dúvida de aceitar. Não sabia ainda que eu viria ao Brasil, não tava nada certo. Mas eu sabia que poderia fazer um trabalho muito bom, né? Ainda mais com todo o equipamento que a escola fornece aqui, que faz com que a nossa experiência como professor seja mais excelente, né? Porque eu já dei aula para alunos com celular, assim, tocando com celular. E claro, mas essa experiência com o Musicarium foi muito mais tranquila por isso, né? Uma das coisas que eu até comentei hoje, que eu vi o nível de cuidado aqui com certas coisas que eu não vi lá, né? Eu estava acostumado com o modelo do Brasil muito mais precário, né? Natural. Tanto é que para mim não foi um baque tão grande chegar aqui, porque a mesma atenção que se recebe, a seriedade que se recebe no ensino da música na Europa foi transmitida para mim aqui, né? E até mais, até algumas coisas que eu falei assim, nossa, não vi o cuidado com a afinação dos pianos, por exemplo, é algo que eu não vi na escola, lá na própria Reina Sofia, que é uma referência em tudo, né, que eles têm lá. É realmente algo que eu nunca tinha visto no Brasil, em nenhum lugar. A seriedade, a atenção, o respeito. A música sempre é muito marginalizada no Brasil, de uma certa forma, né? Não se dá o respeito que se deve, não se dá o material necessário que um professor precisa para dar aula. Na Europa, o incentivo do próprio governo a isso é muito maior, então você tem prédios. A própria Reina Sofia conseguiu um prédio com a própria rainha da Espanha, porque eles têm a presidente tem relacionamento com ela. Então foi possível para eles ter um prédio muito de nível excelente, mas a gestão que o Sérgio faz aqui no Musicarium é muito parecida com o que é feita lá. Acontece que lá a gente está falando em euros e muito mais peso, né? E você tem presidentes de bancos muito grandes que apoiam a escola, empresas gigantescas que apoiam a escola. Mas eu vejo o Musicarium caminhando no mesmo caminho, né, que se vê na Europa.
coisa é acreditar em você, que é possível, mas acima de tudo é o trabalho duro. Não existe segredo. A maioria das respostas que eu tive foi não. Uma prova importante que eu passei, a única foi lá. Depois eu passei na Sinfônica aqui no Brasil também, em Curitiba. Só que até esse momento eu nunca tinha tido uma resposta positiva de um professor, de uma escola, de uma orquestra importante. Sempre foram nãos. Sentimos informar que a sua solicitação não foi aceita. Isso é o que eu mais recebi na minha vida. Não existe segredo para isso. É você estudar e trabalhar firme e correr atrás do sonho que você tem. E é o que o Alex Klein fala, estude. Não tem segredo, é isso, estude, estude, estude. Porém, eu sei que não é fácil, para mim também não foi muitas coisas, né? De ter que renunciar a muitas coisas, a não ir passear com os amigos, a não ir jogar bola, a não ir sair com a minha namorada para ter que estudar. A minha namorada, que hoje é minha esposa, lembra desse período que eu fiquei de estudos que eu não tinha tempo para ela, assim. Ela teve que... Nem conversávamos direito, era só bom dia, boa noite, estou estudando, depois a gente se fala. E ela sabia daquilo que eu queria, onde eu queria chegar, né? Se você faz o que você gosta, você nunca vai ter que trabalhar na vida, né? Eu não digo isso porque a música não é um trabalho, eu sei que é, e tem esse problema também das pessoas falar, mas você vai trabalhar com o quê, né? Você é músico, mas como é que você vai ganhar dinheiro? Eu acho que por em cima de ganhar dinheiro, o dinheiro vem, isso é secundário. Por em cima disso, você tem que buscar fazer aquilo que você ama. E a música, o fato de você poder ter esse privilégio de tocar um instrumento e poder, muitas vezes, fazer a vida de uma pessoa mais feliz porque ela escutou você tocando algo. As maiores experiências que eu tive foram em asilos, tocando para senhores que olhavam e falavam assim, nossa, que lindo e tal. E você sente assim, caramba, que os músicos não sabem o poder que tem nas mãos, né? Eles não têm ideia do quanto eles podem mudar o dia de uma pessoa, de fazer alguém mais feliz, de simplesmente escutar algo. E eu acho que não tem salário que pague isso. Ou você vê uma pessoa realizada, tanto na área quando você está interpretando ou tocando algo, quanto você lecionando e ver um aluno assim, nossa, consegui chegar no que eu queria. Não é fácil, é um caminho difícil, você tem que estudar muito, tem que renunciar a muitas coisas. Eu não vejo a minha família há 5 anos. Mas isso que eu consegui voltar depois de 5 anos, conheço muitos músicos que passaram muitos anos mais sem ver a família, mas faz parte desse processo e de você poder não existe nada fácil, não tem atalhos, né? O objetivo final é recompensador, vale a pena, sabe? Cada esforço, tudo aquilo que você estuda e se dedica para fazer, no final vale a pena.